Olá, turma. Vamos dar então continuidade ao estudo das leis de Kirchhoff. Só que agora nós vamos dar aplicações mais práticas para elas, tá? Lembrando que nós estudamos nas duas últimas aulas a primeira lei de Kirchhoff, lei dos nós ou das correntes, e a segunda lei de Kirchhoff, que é a lei das malhas ou das tensões, tá? Então a gente agora nós vamos fazer resoluções de malhas, tá? E essas resoluções de malhas consistem numa técnica utilizada para a resolução de circuitos elétricos complexos. São circuitos elétricos nos quais a gente não pode dar um simples tratamento de série ou paralelo. Mas, utilizando-se estas técnicas, né, de resolução de malhas, nós conseguimos resolver praticamente qualquer circuito elétrico, seja ele de corrente contínua ou de corrente alternada, tá? Guardando as características de cada um dos tipos de corrente. Então, para isso, nós vamos fazer uso das duas leis de Kirchhoff de forma combinada. Tá? Então, nós vamos fazer uso das duas leis de Kirchhoff. Então, antes da gente começar, nós temos que retomar um pouco alguns conceitos de um circuito elétrico um pouco mais complexo, tá? Onde nós vamos aplicar essas técnicas, tá? Esse é um circuito típico para se fazer cálculo utilizando essas técnicas de malhas, tá? Então, este circuito aqui, nós temos que conseguir enxergar algumas partes dele, alguns elementos dele, tá? E esses elementos são os nós, tá? No caso, esse circuito aqui ele tem dois nós apenas, dois pontos de junção ou divisão de corrente, tá? Então temos esse nó aqui em cima e esse nó aqui embaixo. Vejam que todos os pontos desse circuito eles estão identificados, né, para facilitar que nós enxerguemos o trajeto desse circuito, né, as partes dele. Então, B e E são dois nós, são os nós do circuito. Tá? Então, um circuito com dois nós. Essa é a primeira característica dele. O outro elemento que eu quero chamar a atenção é este aqui, ó, tá? Esse trecho aqui, que vem daqui debaixo do E até o B. Tá? Isto aqui nós chamamos de ramo, tá? Que é um pequeno trecho série, tá? Compreendido entre dois pontos. Então, entre E e B nós temos um ramo. E esse ramo, nele, a característica principal dele é que temos apenas uma única corrente nesse ramo. Tá? Então, a corrente que entrou aqui no E, para cá, é a mesma corrente que vai chegar no B. E vai passar por todos esses elementos. Traduzindo, um ramo é um trecho série do circuito. Tá? E nesse circuito nós temos três ramos. Então temos esse primeiro ramo que é constituído de E, F, A e B. Tá? Então é um ramo. Temos esse segundo ramo que é constituído de B até E. É um ramo bem mais curto que os demais, mas é um ramo. Tá? Então B até E é um ramo. E temos o outro ramo que é constituído de B, C, D e termina em E. Tá? Bom, aí também temos um outro conceito que é o conceito de malha. Malha já é um conceito um pouquinho mais complexo e nós consideramos como um circuito fechado, um trecho fechado do circuito. Tá? Então, uma malha ela tem um início, o mesmo início dela é o fim. Tá? Então, a malha começa num ponto e termina no mesmo ponto. Então, esta malha que está em destaque aqui, ó, começa em B, passa por E, vai para F, A e fecha em B. Então, isto aqui, ó, é uma malha. Vejam, se nós esquecermos esse lado de cá, ó, é como se fosse um circuito fechado. Tá? É um trecho fechado. Enquanto o ramo é um trecho aberto, a malha é um trecho fechado. Então, por analogia, temos uma segunda malha aqui, ó, que começa também em B. Tá? Então, B, C, D, E e B de novo.
Fechou mais um circuito, tá? Então essa aqui é outra malha, tá? Poderíamos ter começado a análise em E? Poderíamos, tá? Mas aí o detalhe é o seguinte, sempre se começa uma análise de malha em um dos nós. Isso é importante, pessoal. Sempre se usa um nó para começar e terminar o circuito, ou a malha, tá? E temos, por analogia, podemos ter uma terceira malha, tá? Que não é tão utilizada. Avançou aqui. Que é esta malha externa, tá? Se a gente esquecer esse ramo interno, nós temos uma malha externa aqui, ó, que é constituída de B, C, D, E, F, A e B. Essas malhas externas, elas não são tão usuais, tá? Normalmente nós não a utilizamos de forma mais significativa, tá? Normalmente usamos as malhas internas. Na prática, esse circuito nós dizemos que ele tem, na realidade, duas malhas, tá? A gente olha sempre para as malhas de dentro. A de fora a gente não olha, tá? Mas poderíamos estar utilizando ela para fazer os nossos cálculos, as nossas análises. E vejam, para a gente conseguir uma malha, né, nós temos que remover, neste caso aqui, um ramo. Aqui, no caso, removemos este ramo. Bom, pessoal, então a técnica utilizada, né, que nós vamos utilizar agora, ela é utilizada para circuitos de duas malhas, 3 ramos, tá? E vamos aplicar as leis de Kirchhoff. E é quase como se fosse uma receita de bolo. Por isso, então, nós vamos fazer aqui uma espécie de um passo a passo que deve ser seguido para a resolução destas malhas, tá? Esses circuitos. Então, esse passo a passo consiste nos seguintes passos, né? Primeiro, se escolhe um sentido de análise, horário e anti-horário, para as duas malhas. E aquilo que nós falamos nas últimas aulas. O sentido abordado tem que ser para uma malha, tem que ser abordado para outra, pois senão teremos erro de cálculo, tá? Então, os nossos resultados sairão errados. Se atribui uma corrente de domínio de cada malha. O que significa isto? Para cada ramo tem sua própria corrente, tá? Mas na hora de fazer a análise, a gente esquece uma das correntes e atribui-se como se fosse uma só que circulasse, que nós vamos usar um tratamento desse circuito série, tá? Mas nós temos que lembrar que podemos ter uma corrente no sentido contrário. Então é isso que nós vamos ver depois. Marca-se um nó como ponto de partida, que será o mesmo para todo o circuito. Então, o nó que nós escolhermos como ponto de partida, terá que ser usado para as demais malhas, tá? Então é como se fosse o ponto de partida de todo o circuito. Aplica-se a segunda lei de Kirchhoff para duas malhas. Então, as duas malhas que nós escolhemos para fazer a análise, nós vamos aplicar a lei de Kirchhoff para as duas, como se fossem dois circuitos séries independentes, tá? Depois, simplificam-se as equações e aplica-se um método de resolução de sistema de equações, que neste caso pode ser o da substituição ou da adição, tá? Nós vamos mostrar dois exemplos, um de cada tipo, tá? Um usando o método da substituição e outro utilizando o método da adição, tá? Então vamos para os exemplos. E finalizam-se os cálculos das correntes dos ramos, tá? Então o principal intuito disso aqui é calcular correntes, tá, do circuito. Então vamos ver os exemplos aqui. O primeiro exemplo. Dado o circuito abaixo, determine o valor das correntes I1, I2 e I3. Vejam bem, pessoal. É um circuito de duas malhas, tá? 3 ramos, 3 correntes. Aqui a codice, né, foi atribuído pelo problema que a corrente 1 está circulando no sentido aqui para a direita, né? Então está vindo de baixo para cima aqui. A I3 está percorrendo esse trajeto aqui nessa malha
nesse ramo, né, subindo, e a corrente 2 está vindo aqui deste ponto, desse nó, até o nó de baixo aqui, tá? Então vejam bem, as correntes ficam presas aos ramos. Então a primeira coisa, eu optei por escolher primeiro o nó. Então meu ponto de partida, eu coloquei como A aqui, nó A, né? Este ponto aqui. Atribuí o sentido de análise horário e eu chamei essa malha de malha A, tá? E para a malha B, eu optei por tenho que utilizar o mesmo sentido que eu adotei para a anterior. Então isso não é opcional, acaba se tornando obrigatório, tá? Feito isso, nós vamos partir para a resolução. Aqui, ó, eu quero chamar a atenção. O que se faz aquela questão de atribuir uma corrente de domínio aqui? Nós vamos esquecer que, por enquanto, que existe essa corrente 3, tá? Para termos de análise. Nós vamos utilizar apenas as correntes das malhas externas, tá? Daqui da malha mesmo, do ramo externo. Do ramo interno nós vamos esquecer por enquanto. Então vejam bem, é como se para nós a corrente 1 fizesse esse trajeto aqui, ó. Ele descesse e voltava para cá, um circuito fechado. É como se nós tivéssemos esse trecho aqui em série. A mesma coisa para I2. Mas, neste ramo interno, nós temos que lembrar o seguinte. Enquanto a I1 está descendo, a I2 está subindo. Então aqui teremos a influência das duas correntes e as duas terão que ser levadas em consideração para montar as duas equações de segunda lei de Kirchhoff, tá? Então nós vamos mostrar isso agora. Então vamos montar a primeira equação, tá? Então aqui, ó, a gente encontrou aqui, ó, saindo do ponto A, este resistor de 5 ohms, tá? E nesse ramo aqui, desconsiderando a I3, a I1 está descendo por aqui e a I2 está subindo, tá? I1 desce e I2 sobe. I1 acompanha o sentido de análise, I1 seria positiva. A I2 está subindo, é contrária ao sentido de análise. Então nesse ramo aqui, ó, a corrente total desse ramo é I1 menos I2. E é desta maneira que nós vamos escrever na equação, tá? Então, I1 menos I2 é o modo como é enxergada a corrente neste ramo aqui, tá? Desconsiderando a I3, tá? Então, lembrando, ó, a I1 faz esse trajeto aqui, ela acompanha o sentido de análise, e a I2 faz o sentido contrário, tá? Apesar de nós não estarmos olhando esta malha da direita, nós temos que levar em consideração que a I2 está subindo e interfere na queda de tensão desse resistor aqui, tá? Então por isso fica I1 menos I2. Bom, aí pegamos para a esquerda, que aqui só temos a I1, né? Então aqui, como a corrente 1 acompanha o sentido de análise, fica mais 4 I1. Sobe aqui, né, pela esquerda, para a direita de novo, encontramos esse resistor de 1 ohm, vai ficar 1 vezes I1, porque acompanha o sentido de análise. Chegamos no gerador, entramos pelo polo negativo, então fica menos 1,2, igual a zero. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos começar a resolver essa equação, para simplificar ela, tá? Então, nós vamos aqui multiplicar o 5 vezes 1 e o 5 vezes o I1 e 5 vezes o menos I2. Então vai ficar 5I1 menos 5I2 mais 4I1 mais 1I1 menos 1,2 igual a zero. Somamos aqui o I1 para simplificar e colocamos todos para a esquerda. Vamos colocar em ordem, né, os elementos da equação. Então vai ficar 5 mais 4 mais 1, 5 mais 4, 9, mais 1, 10. Então vai ficar 10 menos 5 e passamos esse menos 1,2 para o outro lado, vai ficar positivo. Então essa aqui é a nossa primeira equação, ó, simplificada. 10 e 1
menos 5i2 igual a 1,2. Tá? E guardamos a equação ali. Vamos fazer a segunda equação agora olhando para a malha da direita. Tá? Partindo do ponto A, o primeiro elemento é o gerador. E entrando já pelo polo negativo. Então vai ficar menos 1,8. Vejam aqui ó, que a corrente 2 ela tem esse sentido. Ó, então acompanha o sentido de análise. Então encontramos aqui este resistor de 1 ohm. Vai ficar então mais 1,2. Aqui embaixo encontramos um resistor de 4 ohms. A corrente ainda acompanha o sentido de análise. Mais 4,2. Entramos aqui por esse ramo da esquerda de novo. Ó. E agora aqui o seguinte. Ó. Acompanhando o sentido de análise B, a corrente 2 sobe. Só que temos que lembrar que a I1 desce. Então vai ficar, aqui fica I2 menos I1. Tá? Porque I2 acompanha o sentido de análise B, né? E I1 é o contrário do sentido de análise B. Então fica I2 menos I1. Então 5 vezes I2 menos I1. Encontramos o ponto A novamente igual a zero. Tá? Aqui, pessoal, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Estas correntes dos ramos intermediários, ó, que nós estamos desconsiderando neste momento a I3. Então, temos que tomar cuidado sempre com isso. Então, temos que olhar sempre o sentido da corrente em relação ao sentido de análise do momento que nós estamos analisando. Que nem aqui estou analisando o B, a corrente I2 está acompanhando o B, porém a I1 que está descendo aqui, ó, que interfere na queda de tensão deste resistor, ela está contrária, por isso que negativa aqui. Tá? Vamos simplificar de novo, menos 1,8, mais 1,2, mais 4,2, 5 vezes 2 dá 5,2, 5 vezes I2 dá 5,2, e 5 vezes negativo I1 dá menos 5,1. Vamos simplificar, só tem esse 5,1 aqui, né? Ele vai passar para frente. Daí somamos aqui o 1 mais 4 mais 5 vai dar 10 e 2. E passamos 1,8 para o outro lado. Então fica menos 5 e 1 mais 10 e 2 igual a 1,8. Então temos aqui as duas equações de segunda lei de Kirchhoff. Tá? Então agora nós vamos montar um sistema. Como assim montar um sistema? Pessoal, isso aqui, se nós substituirmos por algo que vocês já conhecem, vocês vão enxergar bem isto. I1 e I2, nas duas equações, são termos desconhecidos. Tá? São incógnitas. E vocês fizeram isso na matemática, só que de alguma maneira diferente. Ao invés de ser um I1 e I2, que é a aplicação prática daquilo que vocês aprenderam na matemática, né, vocês tinham lá na matemática o x e o y aqui. Então, seria 10x menos 5y igual a 1,2. Menos 5x mais 10y igual a 1,8. Então, nós com isso montamos um sistema de equações. Tá? Que é o que vocês já viram na matemática em algum momento, no ensino fundamental. Tá? Então, aqui, ó, em vez de... Só que aqui, né, como eu tinha dito, em vez de ser um I1, seria um x, e aqui seria um y, mesma coisa aqui. Tá? É isso que mudou. Então, para essa primeira resolução aqui, eu vou adotar o método da adição, que particularmente eu acho o mais fácil para a resolução de malhas. Tá? Então, aqui, o método da adição consiste em nós conseguirmos igualar uma das incógnitas, né, para que ela possa ser zerada. Tá? Então, vamos ver o seguinte aqui. Para fazer isso, nós temos que, às vezes, multiplicar uma das equações por um valor que possa deixar ele igual, porém com sinal contrário, a de cima. Tá? Então aqui está mais fácil a gente... Tanto faz, nós podemos eliminar tanto o I1 quanto o I2. Eu vou optar por eliminar o I1. Tá?
eu quero eliminar o I1 e deixar só o I2. Então, para que o 5 fique igual a 10, eu tenho que dobrar esse valor. Então, vou multiplicar tudo aqui embaixo por 2. Tá? Com isso, nós vamos ter, então, na equação de baixo, 10 e 1 mais 22 igual a 3,6. Vejam que nós multiplicamos toda a equação de baixo. E olhem só, o I1 está igual, porém com sinal trocado agora. Então, nós podemos aplicar o método da adição e vai eliminar o I1. Então, aqui fica 0, né? Negativo 5 mais 20 vai ficar 15. 1,2 mais 3,6, 4,8. E agora, ó, temos 15 e 2 igual a 4,8. Dá para calcular o I2. Então, o I2 vai ficar 4,8 dividido por 15, que dá 0,32 amperes. Então, significa o seguinte, que a corrente I2 deste ramo vale 0,32 amperes. E olhem só, nós agora temos, né, a corrente I2, nós podemos substituir esse I2 em qualquer uma das equações. E eu optei por utilizar a equação 1, porque o início dela não é negativo. Tá? Então, substituir aqui, tá? O I2 por 0,32. Então, vai ficar 10 e 1 menos 5 vezes 0,32 igual a 1,2. 10 e 1 menos 1,6 igual a 1,2. Passamos 1,6 para o outro lado, ele fica positivo, né? Vai somar. 10 e 1 igual a 2,8. Vai ficar 2,8 dividido por 10, dá 0,28 amperes a corrente I1. E a corrente I3, tá? Vejam bem, quando nós aplicamos o sistema de equação, nós calculamos apenas o I1 e o I2. E o I3? Pro I3, agora nós vamos fazer uso da primeira lei de Kirchhoff, tá? Então, nós vamos pegar uma terceira equação, que é a equação de primeira lei de Kirchhoff. E olhamos para o nó. Tá? E no nó nós dizemos que soma das correntes que entram no nó igual a soma das correntes que saem. Correntes que entram, I1 e I3. Então, I1 mais I3 igual a soma das correntes que saem, que é a I2. Então, substituímos na equação. Então, 0,28 mais I3 igual a 0,32. O 0,28 passa para o outro lado subtraindo. E vamos ter, então, uma corrente I3 de 0,04 amperes. Então, aí, pessoal, estão as nossas três correntes calculadas. Tá? O que eu quero salientar aqui é o seguinte, pessoal. Temos que prestar muita atenção na hora de montar as equações de segunda lei de Kirchhoff. Tá? Qualquer sinal ou valor trocado ou incógnita trocada desencadeia em erro em toda o resto do cálculo. Tá? Então, este assunto que nós estamos estudando agora talvez seja o mais complexo que vocês já tenham visto até agora no curso de eletro. Tá? Porque ele envolve muitos assuntos diferentes. Tá? Então, envolve as duas leis de Kirchhoff, envolve a matemática também. Tá? A matemática por trás disso aqui, ela não é desconhecida de vocês, mas é uma matemática que requer atenção. Tá? Então, o grande X da questão para resolver circuitos de malhas é atenção para não ocorrer erros no meio do caminho. Tá? Um erro no meio do caminho acaba fazendo com que todo o resto do cálculo fique perdido, fique errado. Tá? Outro ponto importante é escolhas dos sentidos de análise, a análise das correntes em cada ramo. Isso é importantíssimo, pessoal. Tá? Então é algo que para aprender exige repetição. Tá? Repetição é um treinamento. Tá? Bom, pessoal, agora nós vamos mostrar fazendo o método da substituição, que este, na minha opinião, eu acho um pouco mais difícil e mais suscetível a erros, tá? Mas vou mostrar para vocês que talvez alguém se adapte melhor a ele.
Então vou dar as duas opções para que vocês possam resolver os circuitos. Pode usar o método da substituição ou da adição, tá? Então esse aqui nós vamos fazer pelo método da substituição. Então vejam só, o enunciado é o mesmo, determine as correntes I1, I2 e I3, tá? Aqui nesse circuito nós vamos ter mais algumas particularidades que nós vamos comentar à medida que forem saindo os resultados, tá, pessoal? Então, novamente aqui, ó, estabeleci esse nó de cima aqui como o meu ponto de partida de análise do circuito. Adotei o sentido de análise horário para as duas malhas, novamente, tá? Então, lembrando, o sentido de análise adotado para uma malha tem que ser adotado na segunda, não é opcional isso, é obrigatório, tá? E começamos a montar as equações, tá? Então a primeira equação de segunda lei de Kirchhoff, né? Avançou aqui o nosso PowerPoint, tá? Então aqui, ó, saindo do ponto A, primeiro elemento é um gerador, tá? E está entrando pelo polo negativo aqui, ó. Vejo que a parte de cima dele é negativa, então é menos 5. Depois na sequência temos aqui esse resistor, tá? A corrente que está descendo para cá é no domínio da malha, né? É o I3, desculpa, é o I1, é a I1, e a que está subindo é a I2, tá? I2 é da outra malha. Então a queda de tensão aqui depende do I1 descendo e do I2 subindo. Como o I1 acompanha o sentido de análise nesse momento, é positiva. A I2 ela é contrária, então fica negativa, tá? Então vai ficar 2 vezes I1 menos I2. Segue para a esquerda, temos o resistor de 5 ohms. Como a corrente 1 acompanha o sentido de análise, fica positivo, mais 5 I1. Encontramos esse gerador de 12 volts, e entrando pelo polo negativo, então menos 12. E depois aqui o resistor de 3 ohms, então mais 3 I1, igual a zero. Temos aqui, então, agora vamos simplificar a equação, né? 2 vezes 1 vai ficar 2 I1, 2 vezes I1, 2 I1, 2 vezes negativo I1 e 2 vai ficar menos 2 I2. Então, vamos agora simplificar. 2 mais 5 mais 3 vai dar 10 I1, né? 2 mais 5 dá 8, desculpa, dá 7, mais 3 dá 10. E 5, o 2 e 1 só repete. Negativo 5 mais 12 dá 17 negativo, passa para o outro lado e fica 17 positivo. Então está aqui a primeira equação. A segunda equação, de novo, partindo do ponto A, encontramos o primeiro gerador e entramos pelo polo positivo agora, tá? Então vai ficar 9 positivo. Próximo elemento é o resistor de 2 ohms. E ele acompanha, a análise acompanha, a corrente sentido, acompanha o sentido de análise, tá? Então vai ficar 2 vezes 2. Depois dessa encontramos esse resistor de 4 ohms, é a corrente 2 também que passa aqui, está acompanhando o sentido de análise ainda, mais 4 e 2. Entramos para esse ramo da esquerda, tá? Então assim, agora a I2 está subindo e acompanhando o sentido de análise, mas temos a I1 descendo, né? Para calcular a queda de tensão desse resistor de 2 ohms. Então vai ficar I2 subindo no sentido de análise, menos I1 que está contra o sentido de análise. Então vai ficar I2 menos I1. Então 2 vezes I2 menos I1. Encontramos novamente que esse gerador de 5 volts, porém agora entrando pelo lado positivo dele, então mais 5. E encontramos o nó igual a zero. Fazemos essa multiplicação aqui, então vai ficar 2 e 2 e 2 e 1. Né? Somamos os I1, só tem ele, ó, então fica negativo 2 e 1. E somamos os I2, 2 mais 4, 6 mais 2, 8. E aqui somamos o 9 mais 5, dá 14. Tá? Então fica menos 2 e 1, mais 8 e 2, passamos o 14 para o outro lado e fica negativo, menos 14. Montamos o sistema, novamente, tá? Colocamos uma equação uma embaixo da outra com chaves, né?
Então, agora temos as duas equações. Nós vamos, para aplicar o método da substituição, vou chamar a primeira equação de equação 1 e a segunda de equação 2. Tá? Então, no método da substituição, escolhi a equação 2 porque ela tem valores mais baixos. Tá? E os valores são todos pares aqui. Ó. Então, optei por ela para resolver. Então, o que a gente vai fazer agora aqui? Eu vou isolar, né, na equação 2, eu vou isolar uma das variáveis, tá? Uma das nossas incógnitas. E vou optar por isolar aquela que seja mais fácil de simplificar, que tem um valor mais baixo, que é o I1. Tá? Eu vou isolar o I1. Então, para isso, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, vou passar o 8 e 2 positivo para o outro lado. Tá? Antes, multipliquei por menos 1, tá? Para deixar esse I1 positivo. Então, vai ficar 2 e 1 menos 8 e 2 igual a 14. Tá? Assim fica mais fácil de trabalhar. Agora sim, eu vou passar o 8 e 2 negativo para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 2 e 1 igual a 14 dividido mais 8 e 2. Passo esse 2 para o outro lado, vai dividir tudo, né, pessoal? Então, agora vamos ter 14 dividido por 2 e 8 dividido por 2. Vai ficar 7 mais 4 e 2. Tá? Então, aqui temos o I1 vale isto. Tá? Então, temos isso aqui simplificado. O que nós vamos fazer com isso aqui? Vamos substituir na primeira equação agora. Então, vamos pegar a primeira equação e substituir o I1 por isto aqui. Tá? Então, vai ficar 10 vezes 7 mais 4 e 2, menos 2 e 1 e 2, igual a 17. Então, 10 vezes 7, 70. 10 vezes 4, 40. Tá? Fazemos aqui 40 menos o 2 e 2, vai dar 38. E passamos o 70 para o outro lado, subtraindo. Né? Então, pessoal, nós vamos ter 38 e 2 igual a 17 menos 70. Então, vamos ter 38 e 2 igual a negativo 53. Negativo 53 dividido por 38, negativo 1,39. Daí vocês vão me perguntar assim, poxa, deu negativa essa corrente? Sim, deu negativa. Então, isso aqui tem um significado, pessoal. Significa que essa corrente 2, com essa seta indicada aqui, do jeito que ela está no circuito, que foi atribuído pelo problema, ela está com o sentido trocado. O correto seria esse 2 estar apontando para a esquerda. Mas, de acordo com o problema que fornecido está apontando para a direita, de acordo com esta indicação, está negativo. Tá? Então, significa que a corrente está ao contrário. É o mesmo que nós estivéssemos ligando um amperímetro deixado ligado ao contrário. Tá? Um amperímetro de corrente contínua. É parecido com isso, tá, pessoal? Não está errado. Aí é importante, já que o problema foi fornecido com essas setas de corrente, com esses sentidos de corrente, nós temos que obedecer agora esses sinais negativos que nós estamos recebendo da resolução. Nós vamos ter que utilizar negativo mesmo. Não podemos deixar de utilizar dessa maneira, tá? Para o resto do cálculo. Então aqui, ó, agora nós podemos calcular o I1 utilizando essa equação simplificada aqui, ó, tá? Então agora eu vou substituir o I2 pelo resultado, tá? Então 7 mais 4 vezes 1,39 negativo. Então vai ficar 7 menos 5,56 negativo, que vai dar 1,44 amperes. Tá? E olhem só, agora temos a corrente 1 e 2 e 1, faltou a I3. E para I3, novamente, nós vamos aplicar a primeira lei de Kirchhoff para o nó A. Tá? Então, a primeira lei de Kirchhoff soma nas correntes que entram no nó. Então, neste caso, a I1 e I3 entram, se somam, igual a I2, que é a corrente que sai. Então, temos aqui 1,44 mais I3 igual a negativo 1,39. 1,44 passa para o outro lado negativo. Então, vamos ter negativo 139 menos 1,44, que dá negativo 2,83. Vejam, a corrente I3 também deu negativo. Então, significa que ela está, na realidade, descendo. Tá? Então, esta seta também do problema
está ao contrário. Não está errado, pessoal. Tá? Este é o resultado de fato deste circuito aí. Tá? Então, essa questão das correntes negativas tem que tomar muito cuidado com isso e respeitar quando o cálculo assim o deu. Tá? E utilizar elas nas substituições negativas mesmo. Tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Vou deixar uma lista de exercícios para vocês irem resolvendo. Tá? Então, até a próxima aula. Tá? E obrigado pela atenção.